14. Amém? O texto diz assim: Dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Só até aí. Oremos. Pai, essa é a tua palavra, rica e poderosa, Senhor. A tua palavra ela não é cativa, muito pelo contrário, ela está livre. E nós clamamos ao Senhor, ó Deus, nessa manhã, para que essa palavra que é poderosa e livre possa, Deus, mudar os nossos corações. Que o Senhor possa falar poderosamente conosco, ó Deus, nessa manhã de domingo, para que nós possamos, ó Deus, glorificar o teu santo e bondoso nome nos nossos atos, na maneira de viver o Evangelho nessa vida cotidiana. Portanto, nos ajude e nos instrua para a glória do teu santo e bondoso nome. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Meus queridos, nós vamos ver como de costume, como eu tenho o costume de apenas apresentar 3 pontos, né? Como é tradicionalmente reconhecido pelos batistas. Os batistas costumam pregar sermões de 3 pontos apenas. E eu sigo essa tradição, né? Vez ou outra que a gente escapole um pouquinho, mas costumeiramente eu sigo essa diretriz. E nós vamos ver 3 pontos aqui. Nós vamos ver a hipocrisia dos sacerdotes e escribas. O segundo ponto, nós vamos ver a murmuração dos discípulos. E o terceiro ponto, nós vamos ver a traição de Judas Iscariotes. Mas eu não sei se você já foi feito, meu querido irmão, como massa de manobra por alguém. Alguém já te usou para benefício próprio? Alguém já te colocou em alguma enrascada para se vangloriar posteriormente? Isso acontece, isso é corriqueiro. Isso acontece às vezes de maneira consciente e às vezes, ou na maioria das vezes, de maneira inconsciente. Muitas pessoas que têm influência costumam nos movimentar para a direita, para a esquerda, para qualquer lugar, nos usando para isso. Isso acontece muito no meio político, por exemplo. Os políticos, eles costumam usar o povo como massa de manobra. Os políticos costumam usar o povo para se beneficiar em algum quesito, né? Então nós vemos isso com bastante facilidade no meio político. Os políticos começam a falar mentiras, então eles começam a fazer promessas e tais coisas para te movimentar, para fazer com que você trabalhe em favor deles ou alguma coisa do tipo. Mas não é só na política que nós vemos isso também no trabalho. No trabalho também ocorre muito dessas coisas. Eu não sei se na sua fábrica é assim, mas existem fábricas que os encarregados, eles fazem também promessas de altos salários, né? Não, se você trabalhar desse jeito aqui certinho, fazer o seu, eu vou te promover. Aí eles costumam, com essas promessas, às vezes falsas, às vezes não, mas na maioria das vezes isso não acontece, então eles começam a te manobrar dessa maneira. Você começa a ser uma massa de manobra, eles te moldam conforme a vontade deles, mas isso também não acontece só no trabalho. Isso também acontece no meio religioso.
Muitos líderes religiosos também usam a grande massa religiosa para benefício próprio. Nós vamos ver isso aqui a partir do verso de número 1. Os escribas e os sacerdotes, os principais sacerdotes, fazem exatamente a mesma coisa. Acompanhe comigo. Verso de número 1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Bom, meus irmãos, há 2 dias, a partir desse texto, aconteceria a famosa festa da Páscoa, que acontecia junto com a festa dos pães asmos. A festa da Páscoa era celebrada de maneira obrigatória em Jerusalém e era a mais importante de todas as festas judaicas. A Páscoa celebrava a passagem do anjo da morte sobre os israelitas. Vocês vão se lembrar que da última praga, na qual Deus manda sobre o Egito, o anjo da morte passa. E as casas que tinham os umbrais pintados com o sangue do cordeiro, o anjo passava por cima e não afligia o primogênito daquela casa. Mas as casas que não tinham essa marcação, o anjo da morte entrava e matava o primogênito de todas as famílias, inclusive o primogênito do faraó. Vocês vão se lembrar disso. A Páscoa ela ocorria no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Então era celebrada justamente no primeiro dia desta festa. E a festa dos pães sem fermento, ela tinha uma celebração que durava 7 dias. Então imagine você celebrar 7 dias de festa. Só que essa celebração não acontecia em todo o tempo, com toda a alegria. Essa festa era celebrada para que o povo trouxesse à memória justamente toda a aflição que eles viveram no Egito, trouxesse à memória a maneira majestosa, poderosa na qual Deus livra o seu povo do Egito, fazendo grandes sinais e maravilhas. Portanto, essa festa, você sorria, você chorava, você lamentava, você se entristecia, mas você também, obviamente, se alegrava com o grande livramento na qual Deus preparou para aquele povo. Mas no verso de número 2, os principais sacerdotes e os escribas, eles procuravam uma maneira de prender a Jesus. A traição, o texto vai dizer, para o matarem, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Perceba que os principais sacerdotes e escribas começariam a acusar Jesus de maneira falsa, porque a principal acusação seria a traição. Vocês vão se lembrar que nas ministrações anteriores, nós percebemos um combate, uma disputa teológica entre os herodianos e Jesus. Vocês se lembram disso? Então, provavelmente, os sacerdotes iriam usar o argumento herodiano para prender Jesus, para fazer com que o Império Romano prendesse Jesus. Obviamente, essas acusações seriam falsas, assim como foi falsa a acusação na qual levou Jesus à morte. Mas a intenção dos principais sacerdotes e escribas aqui não é só prender Jesus e deixar ele num calabouço eternamente até que a velhice o matasse. Muito pelo contrário, eles queriam silenciar Jesus de maneira imediata. O texto diz, prender Jesus para que o matassem e matariam a Jesus. A intenção desses escribas e fariseus, a intenção dos principais sacerdotes e escribas era realmente matar Jesus, era silenciar Jesus com a morte. Agora, silenciar Jesus por quê? O que Jesus fazia que merecesse a punição capital, a morte? Obviamente por causa de suas denúncias. Nós vemos também como Jesus, ao entrar no templo, destruía os cambistas, destruía as mesas, jogava para o ar. Ele denunciava a corrupção sacerdotal, ele denunciava a corrupção dos escribas, mas não somente isso, Jesus também ensinava aquilo que era reto e justo. Por que silenciar Jesus? Para os principais sacerdotes, porque Jesus fala mal da gente, eles poderiam dizer. Os escribas poderiam dizer também, porque ele ensina outra coisa, contrário àquilo que nós ensinamos. Jesus cresceu muito. Jesus, ele tem a simpatia de todo o povo, mas ele não tem a simpatia dos principais sacerdotes e dos escribas. Então, como um dos principais líderes, uma principal liderança, melhor dizendo,
eles também olham para o povo, porque eles são também políticos. Sim, eles são organizadores da polis, da cidade, eles são organizadores do templo, do culto religioso. Então, qual é a intenção deles? Não vamos prender Jesus durante a Páscoa. A Páscoa, como a principal festa religiosa judaica, atraía peregrinos de todos os cantos. A cidade, ela quadruplicava de pessoas nessa estação, nesse período, nesse dia. Portanto, como o povo tinha simpatia por Jesus, não podemos prender Jesus. Por quê? Porque senão o povo vai matar a gente. Jesus já fala contra o templo. Jesus fala contra esses falsos ensinos. Se nós prendermos Jesus durante a festa, isso pode causar uma revolta, isso pode causar uma grande rebelião, e nós, principais sacerdotes e escribas, perderemos nossos cargos, perderemos as nossas vidas, perderemos a nossa fama, perderemos o nosso dinheiro, perderemos o nosso prestígio. Então, como bons políticos, eles dizem, não durante a festa, porque senão aconteceria um tumulto entre o povo, e isso não seria bom para a gente. Eu não sei se você sabe, mas nós vivemos a mesma coisa hoje, baseada em uma liderança corrupta. A nossa liderança religiosa hoje age da mesma maneira. Da mesma maneira. A maioria dos líderes religiosos hoje, eles agem manipulando essas massas. Eles agem não conforme a verdade, mas conforme talvez uma vã filosofia, talvez conforme a psicologia, psicanálise e outros meios de manipulação são ditos. Eu me lembro de um testemunho, um líder religioso chegou numa fábrica para uma certa pessoa e disse para essa pessoa, ô fulana, você precisa fazer um curso, eu estou fazendo um curso, e ele geria a fábrica e era um líder religioso também. Ele era um líder importante. E ele disse para essa pessoa que estava fazendo um curso de como manipular as pessoas. Aí essa pessoa ouviu a respeito disso que esse líder estava fazendo, um curso de como manipular as pessoas. Um líder religioso e um líder de fábrica, um encarregado geral de fábrica. E quando eu ouvi isso, meu irmão, minha irmã, eu fiquei com uma revolta. Como pode um homem desse fazer um curso de como manipular as pessoas? Isso acontece. E líderes religiosos e não religiosos fazem a mesma coisa, políticos fazem isso, eles fazem curso para isso, para manipular você. Exatamente isso que eles fazem. E hoje nós temos essa mesma frequência, esses mesmos atos acontecendo. Essas pessoas têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Por quê? Porque esses líderes religiosos, com suas vestes belas, com sua fama, com seu intelectualismo, eles não têm piedade nenhuma do povo. Muito pelo contrário, eles manipulam o povo. Mas Jesus era diferente. Jesus não se importava se você se ofenderia com as palavras dele. Vocês se lembram? Ele disse, olha, o meu corpo é isso aqui, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí uma galera sai, não, esse cara é louco, como assim beber do sangue? Como assim comer da carne? Aí os discípulos falam assim, nossa, dura palavra é essa? Aí Jesus fala assim, vão vocês também. Jesus não tem medo de perder discípulos por causa da verdade. Ele não tem medo disso. Muito pelo contrário, ele perdeu muitos discípulos por causa da verdade. Mas os discípulos disseram, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Não existe outro caminho, meu irmão. A liderança, ela não pode agir dessa maneira, de uma maneira hipócrita. Eles pensam não segundo a verdade, mas de maneira a manipular a grande massa para alcançar os seus objetivos. E quais são esses objetivos? Quais eram os objetivos dos principais sacerdotes e escribas? Domínio, poder, cargos, fama, dinheiro. Esse eram os objetivos dos principais sacerdotes e escribas.
Mas a intenção, no final das contas, sempre foi matar a Jesus Cristo. E os líderes religiosos fazem a mesma coisa hoje, matando a igreja. Paulo está perseguindo a igreja, vem Jesus, se manifesta diante dele. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? Aí ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, não. Paulo estava perseguindo a igreja. Mas aquele que persegue a igreja, obviamente, persegue a Cristo. E esses líderes religiosos fazem a mesma coisa. Matam as ovelhas de Jesus. Querem matar a Jesus e a verdade contida nele. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o que eles fazem? Eles matam, oprimem, silenciam Deus. Ou pelo menos tentam fazer isso. Mas uma aplicação para você, meu querido irmão e irmã. Como se livrar de uma liderança assim? Como que eu consigo me desprender de uma liderança? O irmão chegou para mim, certa vez, e falou assim: João, fulano de tal está querendo sair da igreja dela, mas ela tem medo de sair e ficar sozinha. Eu disse a esse irmão, ou essa irmã ama a Jesus e a sua palavra, ou ela ama os seus próprios afetos. Porque se ela tem medo de sair de uma igreja ruim por medo de ficar sozinha, ela está amando mais a si mesma e as suas motivações, as suas relações, do que a própria palavra de Deus, do que a própria verdade. Não pode, meu irmão. Para você se livrar de uma liderança opressora, você tem que ser discípulo de Jesus. É isso. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo de número 28, verso 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A igreja que não ensina a guardar é uma igreja ruim, é uma igreja falsa, cujos líderes são semelhantes a esses principais sacerdotes e escribas. Nós não podemos estar ou vivenciar cativos à figura da liderança, mas a nossa mente tem que estar presa, como diz Lutero, à palavra, cativa a palavra de Deus, e é isso que traz libertação. E eu digo isso a vocês: não sejam escravos do seu pastor, sejam escravos da palavra de Deus. Não siga o seu pastor quando ele estiver errado, meu irmão, minha irmã. Não siga uma liderança opressora quando esta leva as ovelhas rumo ao inferno, porque é isso que essa liderança fazia. Bom, continuemos. Verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre o tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez por sua memória. Estando em Betânia, reclinado à mesa, à casa de Simão, o leproso. Olha que interessante. Porque Simão era leproso. Mas, obviamente, ele fora curado por Jesus. Por quê? Porque os leprosos, eles não poderiam andar junto com as outras pessoas. Os leprosos, eles ficavam à margem da cidade. Tinham um contágio muito grande naquela época. Então, eles andavam à margem. Mas Jesus, ou melhor dizendo, Marcos, faz questão de colocar aqui e de identificar o Simão. Que Simão é esse? Aquele, o leproso. Sabe aquele Simão leproso? Pois é. Jesus estava comendo na casa dele. Ele, obviamente, fora curado. Simão, possivelmente, ele tinha dinheiro também. A lepra não escolhia a classe social. Ela era cometida tanto a pobres quanto a ricos. E aqui nós temos e sabemos que esse Simão, ele tinha uma posição social melhor porque ninguém dava banquete para mestres. Aliás, pobres não davam banquetes para mestres. Os mestres tinham seus discípulos, eram muitas pessoas. E naquela época, não é como na época de hoje, que você consegue fazer um almoço para 15, 20 pessoas. Né? Portanto, nós sabemos que esse Simão ele tinha
uma relevância também na sociedade, pois só os ricos davam grandes banquetes assim. Mas um adendo aqui importante. Simão, ele é um homem grato. Ele é aquele que recebe a cura por Jesus e em gratidão faz um banquete para o mesmo. Sabe qual que é o nosso problema, meu querido irmão? O nosso problema é a ingratidão. O problema da humanidade é a sua ingratidão para com Deus. Paulo diz aos Romanos, no capítulo número 1, verso de número 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Vou repetir, nem lhe deram graças. O nosso problema é a ingratidão. Eu chamo a sua atenção para o fato da vida na qual você está vivendo. Você vive uma vida grata? Ou para você tudo é motivo de murmuração e lamento? Talvez você tenha saúde, só que você não tem dinheiro, aí você lamenta muito, entristece, para de vir na igreja, para de orar, para de ler, para de estudar. Ou às vezes você é um cara que está bem no serviço, mas não tem saúde nenhuma, vive no hospital. Aí você não tem motivos para dar graças a Deus, o seu coração se entristece. Mas eu quero trazer a sua lembrança, meu irmão, que em tudo dá graças, como diz o apóstolo Paulo. A nossa vida tem que ser uma vida motivada pela gratidão a Deus, baseada no seu amor para conosco, independentemente da situação na qual você, que nós estamos vivendo. Dar graças a Deus pelo sacrifício de Jesus e por seu amor por nós, nos faz ter contentamento. Muitas pessoas não são contentes com Deus por aquilo que Deus está lhes dando, são ingratos, não conseguem cantar louvores a Deus em gratidão, não conseguem orar a Deus em gratidão, não conseguem viver uma vida grata, porque está sempre querendo algo mais, é insaciável. Salomão vai dizer que existem duas coisas insaciáveis: o inferno, porque o fogo nunca se acaba, e o olho do homem. O homem nunca está contente com nada, mas nós não. Nós temos que ser diferentes. O contentamento está em Jesus Cristo. Todas as coisas vão passar. O materialismo na qual você tem buscado tanto, aquele emprego, aquele salário, tudo isso vai passar. Nós não podemos depositar toda a nossa esperança e confiança nessas coisas, porque essas coisas passarão. Mas nós devemos depositar nossa confiança e esperança em Jesus e no seu amor. Ele há de restabelecer todas as coisas com justiça, enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Portanto, nós não podemos viver assim, nós temos que viver como esse Simão, o ex-leproso, o ex-endividado, o sermos gratos a Deus por aquilo que Ele nos tem concedido e viver assim. Só assim nós conseguiremos glorificar a Deus como Ele de fato merece o ser. Mas você tem feito isso? Você tem vivido uma vida de graça, agradecendo a Deus por todas as coisas? Cabe uma avaliação. Seja contente em Jesus, pois esse é o segredo do contentamento. Mas continuando o texto. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Interessante notar aqui, que todos nós, você já deve ter ouvido esse texto milhares de vezes também, que é um texto que é bastante exposto pelas igrejas por aí. Eles falam muito do bálsamo e colocam muitas tipologias a respeito desse bálsamo, só que eu não vou tocar nesse assunto, eu vou tocar em outros assuntos. No fato dessa mulher ter quebrado o bálsamo. Eu não sei se você sabe, mas essa mulher, se ela quisesse ungir Jesus, ela poderia guardar o vaso, só de estampar ele e pendurar na cabeça de Jesus, ou derramar na cabeça de Jesus o bálsamo. Né? Só que essa mulher, ela não faz isso, ela quebra o bálsamo. Agora, por que ela quebra o bálsamo? Descobertas recentes arqueológicas, eles perceberam nessas descobertas que em sepulcros haviam muitos alabastros, muitos vasos quebrados. Ou seja, as mulheres, elas pegavam esse perfume valioso para ungir e sepultar os seus entes queridos. E eles faziam isso nos sepulcros. Então eles quebravam aquele recipiente
quando estava ungindo o seu ente querido que fora morto. Isso é interessante notar. É esse o motivo na qual essa mulher não derrama simplesmente, ela quebra o vaso, para que ele não seja refeito, porque a unção, o perfume que ali estava contido era preciosíssimo e não valeria mais nada, aquele vaso não serviria para absolutamente mais nada, porque ele ungiu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para a sua belíssima sepultura. Derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Essa mulher, ela então unge Jesus com esse bálsamo, preciosíssimo. Mas por que ela faz isso? O texto continua dizendo: indignaram-se alguns entre si e diziam: por que esse desperdício de bálsamo? Por que esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres? E murmuravam contra ela. Perceba, indignaram-se, alguns discípulos indignaram-se. Isso é muito interessante, porque o texto paralelo, que é o texto de João, capítulo de número 12, verso de número 4, diz quem puxou esse montim. E eu acho que eu sei que os irmãos sabem quem possivelmente dos discípulos de Jesus puxou esse montim. O texto paralelo de João, capítulo de número 12, verso de número 4, diz que Judas puxou o montim. Judas, e sim, não poderia ser outra pessoa. Quem mais poderia dizer, olha, esse negócio aí é valioso, esse perfume é valioso, vamos vender esse negócio e dar para os pobres. Quem poderia pensar dessa maneira? Só aquele que gosta de dinheiro poderia pensar dessa maneira. Portanto, sim, Judas, ele encabeça esse tipo de murmuração. Quem era Judas? Judas era aquele que roubava. As escrituras vão dizer, Judas é aquele que cobiçava o dinheiro. Judas é aquele que amava Mamon. Sim, esse é o grande murmurador. Indignaram-se entre si. Então, como entre os discípulos sempre tinha aquele que era um tipo de Maria vai com as outras. Então Judas se manifesta, porque Judas amava o dinheiro. Não é que ele amava os pobres. Ele não estava nem aí para os pobres, ele amava o dinheiro mesmo. Então, alguns outros discípulos entraram na mesma argumentação e chegaram para essa mulher e para Jesus, para todos aqueles que estavam presentes na ceia, e disse, olha, a gente poderia ter vendido esse negócio aí. Esse perfume vale mais de 300 denários. 300 denários, meu querido irmão e irmã, era o salário de um ano de um trabalhador comum. E Judas está dizendo aqui, possivelmente, esse perfume vale mais do que um ano de trabalho. Sabe o seu salário aí? Junta ele todo. Era o que valia aquele perfume. Ou seja, aquele perfume realmente não só era muito caro, mas ele também era muito precioso. Realmente. 300 denários. Só que o argumento desses homens era, a gente poderia dar aos pobres. Perceba a aparente piedade de quem acha errado desperdiçar coisas dessa maneira. Perceba a aparente piedade também desses discípulos, semelhante à aparente piedade dos principais sacerdotes e escribas que nós acabamos de ler. Lembre-se disso. Aparência de piedade. Sempre há aqueles que têm uma aparência piedosa, mas negam a eficácia dela. Mas eles são repreendidos por Jesus. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tende convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus disse, repreendendo esses discípulos, deixai-a. Jesus repreende quem insulta esta mulher. Porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Perceba, meu irmão. Não há injustiça nenhuma da parte dessa mulher. O sacrifício que ela ofereceu foi aceito por Jesus Cristo. Não há problema nenhum aqui. A boa ação dessa mulher glorificou o nome de Deus, de Jesus Cristo. Porque os pobres, vai dizer Jesus, você sempre tende convosco, e quando quiseres, podeis fazer o bem. Neste momento histórico do texto, na plenitude deste tempo, Jesus é mais importante que os pobres. Jesus é muito mais importante. O amor a Deus é muito mais importante. Eles têm que estar em primeiro lugar. E aqui essa mulher faz exatamente isso.
Mas perceba, Jesus não está dizendo aqui que nós devemos abandonar os pobres, muito pelo contrário, a religião cristã é aquela que beneficia os pobres, viúvas e órfãos. Isso é inquestionável. Jesus não está dizendo aqui, não deem nada aos pobres, muito pelo contrário. Mas naquele momento histórico, pontual, Jesus é mais importante. E aquela unção, aquele óleo utilizado, serviu para algo. E isso é importante. Olha o que Jesus vai dizer. Ela fez o que pôde. E o que ela fez? O que pôde? Jesus vai dizer, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Talvez essa mulher, com esse ato de quebrar o vaso, não tenha feito uma ligação direta com a morte de Jesus. Talvez. Mas Jesus aqui, ele percebe e ele é sensível a tudo que acontece com ele. Ele sabe ler a vontade do Pai. Então, quando aquela mulher quebra aquele vaso e derrama o óleo sobre a cabeça dele, ungindo, Jesus sabe que a sua morte está se aproximando cada vez mais. Então, ele traduz exatamente esse ato sacrificial dessa mulher. Para Jesus, essa mulher está fazendo um sacrifício, porque ela está ungindo para a morte, e isso tem valor. Não teve valor para os discípulos, muito pelo contrário. Para os discípulos foi desperdício, mas para Jesus, para Deus, esse sacrifício foi um sacrifício enorme, pontual, aceito, que glorifica o seu nome. Jesus continua dizendo, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Perceba que numa sociedade em que as mulheres não poderiam ser exaltadas a este ponto, Jesus exalta essa mulher. Jesus a exalta pelo sacrifício que ela o faz. Jesus, ele honra quem o honra. E essa mulher o honrou, se sacrificando, ou sacrificando esse bálsamo, sacrificando esse precioso perfume. E Jesus a honra também. Há mais de 2000 anos, essa história é contada, honrando a atitude sacrificial, de adoração dessa mulher. E Jesus a honra até hoje. Contextualizo para você. Hoje, atenção para isso, tá? Isso pode ser um divisor de águas na sua vida de adoração. Hoje nós temos muitas pessoas que acreditam que certos tipos de ofertas são melhores que outros. Glorificam mais a Deus certos tipos de ofertas do que outros. Para os discípulos, Deus seria glorificado de uma maneira mais exuberante, talvez, se aquele vaso, se aquele perfume fosse vendido e dado aos pobres. Mas para Jesus não foi isso que aconteceu. Meu querido irmão, dar dinheiro ao pobre é melhor do que dar dinheiro na igreja? Dar dinheiro, dar cesta básica, é mais louvável do que entregar oferta, dízimos, ofertas na igreja? Deus é mais exaltado quando eu me sacrifico pelo pobre do que pela igreja? Meu querido irmão, obviamente que não. Obviamente que não. O ponto principal é como que o sacrifício é oferecido. A intenção do coração de quem sacrifica. A intenção do coração de quem oferta. Aí se encontra a verdadeira adoração. Ao contrário desses discípulos, eles queriam dar ao pobre o dinheirinho para a glória do seu próprio nome, não para a glória de Deus. Porque se eles percebessem que aquela mulher estava oferecendo esse sacrifício para glorificar a Deus, eles não teriam feito o que fizeram. Só que o que acontece? Acontece que a maioria das pessoas reclamam desse tipo de oferta. Certas ofertas têm mais valor do que outras, ou a quem a oferta é dirigida, se há pessoas pobres e necessitadas ou não. Só que o problema de quem questiona muito essas coisas é exatamente o perfil de Judas. O perfil de Judas é aquele que está sempre criticando quem dá dinheiro para a igreja. O perfil de Judas é aquele que sempre está criticando esse tipo de coisa, mas que rouba, mas que não dá, mas que é avarento, mas que ama o dinheiro, mas que não concorda com o que a igreja faz.
o perfil de pessoas que não ofertam na igreja é exatamente o mesmo perfil de Judas. Eles não querem nunca glorificar a Deus. Nunca. A aparência piedosa de justiça é obviamente lançada aos porcos, porque é simplesmente aparência. A maioria das pessoas que reclamam de ofertas são pessoas que não dão ofertas. A maioria das pessoas que reclamam de ofertas não ajudam o pobre, mas falam para você ajudar. A maioria dessas pessoas não pagam a conta de ninguém. E eu digo a você, meu querido irmão, pague a conta do seu amigo, pague a conta do seu irmão. Deus é glorificado nisso também. Pague. Só que hoje a gente não percebe esse tipo de coisa. Ontem, coincidentemente, eu estava parado no sinal, peguei a Maria, mas o João estava indo embora para casa, parei no sinal. Aí o sinal é demorado, e eu vi uma senhorinha, e creio eu que era a filha dela. Eu estava andando na calçada, e eu, sem querer, tá, irmãos, eu não fico olhando, querendo pegar o que as pessoas estão falando na rua, não. Mas me saltou aos ouvidos a seguinte frase. Aparentemente, a filha falando com sua mãe: mãe, quando você receber a sua aposentadoria, você não tem que dar 10% para a igreja, não. Você tem que pegar esse dinheiro aí e dar a cesta básica para o seu vizinho. E eu falei: olha só o texto que eu estou... Que interessante. Meu irmão, isso acontece da mesma maneira. Judas está em todo lugar aí. Às vezes você é esse Judas. Às vezes você é essa pessoa que fala: não dá nada para Jesus, barra igreja não. Não dá nada para ele não, dá para os pobres. Talvez você é assim. Não seja como Judas, meu irmão. Se a oferta é oferecida à Trindade, ela é aceita por Deus, e que se calem os homens. Se a oferta, se o sacrifício na qual você está oferecendo é para a glória de Deus, não interessa se ela é para o órfão, para a viúva, para o necessitado, ou para o templo. Não importa. Vou recapitular para você. Jesus está sentado perto de um gasofilaço no templo. Vê um monte de gente colocando dinheiro ali. Vem uma mulherzinha, uma viúva, coloca lá moedinhas que não vale nada. Jesus diz: olha, essa mulher deu tudo, deu mais do que todos os outros. Os ricos de sua riqueza deram pouco. Essa viúva de sua pobreza deu muito. Então não interessa para quem que é dada o sacrifício, a oferta, se a intenção do coração é glorificar a Deus e não a si mesmo. Portanto, se você entregar uma cesta básica, Deus é glorificado se a intenção do seu ato é glorificar a Deus. Mas se você pegar essa oferta e trazer para a igreja como sacrifício, Deus também a recebe, porque o coração está nele. Está nele. Portanto, não importa para quem que é dado o sacrifício, se o sacrifício está sendo oferecido a Deus. Amém, meus irmãos? Que se cale o homem. Jesus vai dizer: porque ela praticou uma boa ação para comigo. Então toda boa ação que é oferecida a Jesus é aceita pelo nosso Deus. Aplicação: pare de ser um murmurador como Judas, meu irmão, e se torne um sacrifício vivo e santo para Ele. Deus não quer só o seu dinheiro ou as suas posses. Deus quer a sua vida. Se entregue em sacrifício vivo a Ele. Faça tudo para a glória de Deus. Assim você manterá no sepulcro, aí sim, não Jesus, mas o seu ego, a sua vaidade, a sua soberba e a sua aparente piedade. Isso você vai manter morto quando você se entregar como um sacrifício vivo a Jesus Cristo. Caminho para o final, verso 10 e 11. Olha que interessante. Como se não bastasse, depois da correção de Jesus aos discípulos murmuradores, quem aparece? Quem é a figura que aparece? Judas aparece. Verso 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Olha só, Judas não gostou. Não gostou da repreensão de Jesus. Verso 11. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele, Judas, uma boa ocasião para entregar Jesus. Olha que interessante. O que Judas foi fazer, meu irmão?
Judas, o piedoso, aquele que tinha aparência de piedade, aquele que disse, olha, vamos vender esse perfume e dar aos pobres. O que ele faz? Ele vai abençoar os pobres? Não. Ele vai pregar o evangelho para os perdidos, afinal ele tem uma boa aparência de piedade, afinal de contas ele é um dos 12 discípulos de Jesus, é isso que ele faz? Não. Ele vai criar meios para que os pobres fossem ensinados na sã doutrina? Não, não é isso que ele faz. O que ele faz? Ele vai matar Jesus. É isso que ele faz. Judas não foi ouvido por Jesus. As ideias de Judas não foram aceitas por Jesus. Isso é muito interessante, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica triste e revoltado com Jesus porque ele não nos ouve as nossas orações. As nossas ideias, ele não dá valor. Agora imagine você chegando para Jesus, com boa intenção no coração, assim como eu. Falo, Jesus, me dá estratégia para mover essa igreja, para essa igreja ser uma igreja missionária, uma igreja discipuladora. Aí Deus fala assim, não, abençoa esse projeto aqui. Deus fala, não. Judas disse, olha, vamos vender isso aqui e dar para os pobres. Jesus disse, não. Aí Judas fica rancoroso, fica triste, sai do meio dos 12. Quer saber? Possivelmente, Judas disse, esse negócio não vai dar em nada. Talvez Jesus nem seja o Messias mesmo. Porque Jesus não pensa em dinheiro, Jesus não está pensando no reino. Jesus não quer destronar César. Eu não estou entendendo o que Jesus está fazendo, não. Jesus não aceitou minha ideia maravilhosa, ideia piedosa. Quer saber de uma coisa? Eu vou entregar esse Jesus. Eu sei que os escribas estão querendo matar ele, eu sei que os principais sacerdotes estão querendo matar ele. Vou entregar. Atenção, que isso é um fato interessante, porque os principais sacerdotes e escribas não quiseram prender Jesus durante a Páscoa para que não causasse tumulto, não é? Só que aparece Judas. Como a ideia de Judas, Jesus não aceita, ele tem uma outra ideia cujos sacerdotes aceitam, que é entregar Jesus no silêncio de uma madrugada. Entregar Jesus numa noite. Porque Judas sabia aonde que Jesus estaria. Jesus seria preso sem alvoroço do povo. Então ele chega, verso de número 11, eles ouvindo alegraram-se. Eles quem se alegram? Os principais sacerdotes e escribas. E lhe prometeram ainda dinheiro. Por quê? Porque afinal de contas não era isso que Judas queria. Judas não queria vender o vaso com perfume por causa do dinheiro. Aqui ele recebe o seu dinheiro. A sua ideia maravilhosa aqui é aceita pelos principais sacerdotes e escribas. Então Judas começa então a buscar uma ocasião para entregar Jesus. O coração de Judas é revelado aqui. Judas, ele é um assassino. Judas, ele é rancoroso. O coração de Judas é inimigo de Deus. Ele, na verdade, nunca amou a Jesus. Ele sempre quis surfar nessa onda messiânica. Ele sempre foi um oportunista. Sempre quis levar vantagem nas coisas que aconteciam. Ele sempre quis o glamour, o dinheiro, o poder, a fama, o reino. Tudo que o diabo ofereceu a Jesus em sua tentação é o que Judas quer para si. Judas quer ter os seus apetites saciados, não com pão. Judas quer ter fama. A tentação de Satanás a Jesus foi: olha, isso tudo te darei se prostrado me adorares, reinos. Não, você quer fama? Joga-te daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Fama, poder e saciedade é o que Judas quer. É o que ele busca. Talvez é o que você busca. Talvez aquilo que Jesus nega em sua tentação é aquilo que você tem aceitado na sua vida. Talvez é isso que você quer, estabilidade financeira, não é? Você não quer deixar faltar pão dentro da sua casa, não é? E você trabalha arduamente para que isso não aconteça. Só que você destrona Deus, não é? E coloca aquele coach no lugar dele. Aquele conselheiro milagroso, não é isso? Será que não é poder que você quer? Não é um reino? Será que você não quer mandar nas pessoas? Ou será que você não quer fama mesmo? Talvez você quer abrir um canal no YouTube e ficar famoso, com a falsa piedade de evangelização. Talvez você quer ser famoso no Instagram, com essa falsa piedade. Mas é isso que a sociedade hoje busca.
A sociedade hoje é como Judas. Ela não está nem aí para Jesus, muito pelo contrário, ela quer vender Jesus. Ela quer ter a fama de Jesus, ela quer ter o prestígio de Jesus, o poder de Jesus, o reino de Jesus. Só que isso terá fim. Os murmuradores, eles sempre irão buscar oportunidades para matar Jesus. Os principais sacerdotes e escribas e Judas, eles sempre irão se unir para matar Jesus. Eles sempre irão se unir para perseguir a igreja. Sempre. Os perversos sempre se unirão. O anticristo e os seus discípulos um dia se juntarão para perseguir a igreja. E isso acontecerá, mais cedo ou mais tarde. Meus irmãos, é assim que Satanás engana as nações, com essas promessas. Não é assim que Satanás tem enganado os nossos próprios irmãos? Fazendo mais promessas, movendo-os, fazendo com que eles se tornem massas de manobra? E quando nós recebemos a repreensão de Jesus como Judas recebeu, será que o nosso coração se torna inimigo de Deus? E quando Jesus ele não aceita as nossas ideias, será que nós nos entristecemos? Quando ele não aceita as nossas estratégias, será que nós o abandonamos? Meus irmãos, nós temos que analisar o testemunho das Escrituras e não nos deixar moldar por este mundo tenebroso. Nós não podemos ser como Judas. Veja quem você realmente é em Jesus. Ou se você está surfando nessa onda como Judas surfou. Pois talvez você acredite que pode ter fama, poder e dinheiro surfando nessa onda do cristianismo. Mas eu quero te dizer que um dia Deus irá trazer justiça e Ele não tomará por inocente aquele que de fato é culpado. Assim como as profecias de Jesus a respeito do templo, dizendo que o templo iria ruir, assim toda maldade irá ruir. E aqueles que a praticam também. Fique de pé. Meu querido irmão e irmã, sonde o seu coração neste momento. Nesse momento de oração que nós vamos fazer, sonde o seu coração e veja se há algum tipo de caminho mau nele. E se arrependa e peça a Deus para te livrar deste caminho quanto antes. Porque esse Deus, Ele exalta os humilhados e abate os soberbos. Ore ao Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos liberte, ó Deus. Nos liberte da hipocrisia, Deus, desses sacerdotes e escribas que com toda pompa e liturgia religiosa enganavam o povo e manipulavam o povo. Senhor, nós não queremos ter essa hipocrisia. Livra-nos de tal hipocrisia. Nós não queremos ter a aparência religiosa, a aparência piedosa, mas negar a eficácia dela, matando pessoas. Nós não queremos nos tornar assassinos, ó Deus, de reputações, assassinos de nossos irmãos. O Senhor mesmo disse que aquele que desejar mal ao seu irmão já o matou. Aquele que falar mal do seu irmão já o matou. Livra-nos, ó Deus, dessas palavras. Livra-nos desse coração perverso, assassino, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Deus, a ter e vivenciar a verdadeira piedade. Nós não queremos ser como Judas, murmuradores. Nós queremos ofertar ao Senhor não só as nossas posses, dinheiro, mas toda a nossa vida. Faça com que, ó Deus, nós sejamos verdadeiros sacrifícios, vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ter realmente um culto racional, cheio da presença do Teu Espírito, cheio das manifestações dos dons do Senhor. Nos ajude em nome de Jesus, nos livre dessa separação, desse sectarismo. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, ser plenamente do Senhor. Nós queremos nos entregar de maneira plena ao Senhor e ao seu cuidado. Portanto, tenha misericórdia de nós. Livra-nos de sermos como Judas. Livra-nos de ter o coração perverso, ganancioso como o dele. Soberbo, prepotente, amante do dinheiro, cobiçoso. Deus, livra-nos, purifica o nosso coração. Deus.
Livra-nos desses pecados em nome de Jesus. Nós não queremos o vender por qualquer coisa. Nós não queremos abandonar ao Senhor quando o Senhor falar não para a gente. Nós não queremos isso, portanto, nos molda, Deus. Nos dê um coração obediente ao Senhor, um coração igual ao teu, disposto a obedecer, como diz a canção. Tenha misericórdia de nós e nos auxilie. Faça com que essa palavra seja gravada em nossos corações, porque nós não queremos pecar contra o Senhor. Portanto, nos abençoe neste domingo e no resto da semana para a glória do teu santo e bondoso nome, em nome de Jesus. Pega as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito estejam com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz, que Deus os abençoe. Cumprimente essa querida irmã que nos visita hoje, seja muito bem-vinda, viu, meu irmão? Que Deus os abençoe, vão em paz.